Doutora Sandra Fernandes, que me ligou, e ela falou, viu, meus queridos, que a Andréia está com um negócio chamado resistência à insulina, que a gente vai discutir isso aqui agora. Então, aqui do meu lado, com muito orgulho, eu tenho a psicóloga Neide Zuccoli, que cuida da Andréia e cuida dos nossos emagrecidos. Tudo bem, Neide? Tudo bom, Lu, tudo bem. Doutora Renata Liboni, endocrinologista. Tudo bom, doutora? Tudo bom, Lu. Boa tarde. Boa tarde. E o consultor físico e também preparador físico, Maicon Garcia, que cuida da parte física da Andréia. Tudo bem, Maicon? Boa tarde, tudo bem? Bom, doutora Sandra Fernandes, que é a nutricionista do quadro, ela ligou preocupadíssima, como vocês já sabem, a respeito dessa resistência à insulina que a Andréia apresentou nos últimos exames. Vamos primeiro entender o que é isso. Doutora Renata, o que é essa resistência à insulina? Bom, a resistência à insulina é quando ocorre um aumento da liberação de insulina por uma dificuldade da ação desse hormônio. A finalidade da insulina é levar a glicose para dentro da célula, do músculo, do tecido adiposo. Quando tem uma gordura predominantemente abdominal, é comum um quadro de resistência. Então, tem uma liberação muito elevada de insulina para manter os níveis de glicose, a quantidade de energia dentro da célula numa quantidade suficiente para o funcionamento do organismo. Isso é reversível? Isso é reversível com o emagrecimento e a perda de gordura abdominal. Quando a gente fala da perda de gordura abdominal, entra também, além da dieta, a atividade física. A Andréia, ela tem faltado aos treinos, Maicon? A Andréia, ela faltou alguns treinos, sim, mas ela se mostra bastante dedicada. Quando ela falta, eu passo aquela tarefa de casa e ela faz. Só que eu não estou presente, né? Ela faz, mas eu não estou acompanhando. Ela malha quantas vezes contigo? Comigo ela malha 3 vezes, ela treina 3 vezes. E os demais dias, terça, quinta e sábado, ela fica com tarefa para ela fazer. E ela tem feito, né? Ela tem feito, mas eu penso que ela está tendo bons resultados. Mas esse problema hormonal que a gente está encontrando talvez tenha dado algum bloqueio. Não sei dizer, a gente vai procurar saber melhor sobre isso, né? Com relação à queima de gordura. Mas os treinos ficaram mais intensos porque ela já passou daquele período de adaptação. Ela tem treinado pesado. E assim, nós vamos precisar de tempo, né? Coisa que a gente não tem, nós estamos lutando contra o tempo, então nós temos que encontrar outros caminhos. Doutora Neide, lá no consultório, quando ela vai lá fazer a consulta contigo, ela tem relatado algo assim de desmotivação, que a gente sabe, quem está em casa, né? Fala assim, emagrecer com 5 especialistas é a coisa mais deliciosa do mundo, né? Mas mesmo assim, acredite, mesmo quem participa do quadro, os meus especialistas aqui, olha, já estão comigo há muito tempo, desde da época do Tempo para Você, do outro programa, eles sabem que mesmo quem participa do quadro sofre com desmotivação. A Andréia está desmotivada? Não vejo a Andréia desmotivada. Eu acho que ela passou alguns momentos difíceis, porque também quando começa a fazer todo esse trabalho, quando uma pessoa começa a fazer dieta e tem essa pressão da perda do peso também, tem que se adequar, né? É uma nova realidade, né? A pessoa tem que se adequar, tem que aprender a se alimentar e se controlar. Eu acho que ela não está, assim, desmotivada, sabe? Mas eu acho que ela passou uns momentos um pouco difíceis nesse período. Ela teve uma época que ela ficou bastante ansiosa, ela já tem um quadro anterior de síndrome do pânico que ela apresentou em um outro momento. Então, ela teve uma crise de ansiedade que também foi passageira. Mas foi uma coisa que causou algum sofrimento para ela em um determinado momento. Doutora Renata, essa crise de ansiedade, síndrome do pânico, tudo isso pode alterar os hormônios e dificultar o emagrecimento? Pode sim, porque leva a um estresse crônico, né? Uma liberação crônica de um hormônio chamado cortisol, que também contribui a acúmulo de gordura, principalmente abdominal, que é justamente o padrão que a Andréia tem. Então, acaba entrando tudo num ciclo vicioso. O estresse, a dificuldade, a própria resistência insulínica, porque essa insulina aumentada, a insulina é um hormônio que dá fome. E então acaba fazendo com que ela seja mais difícil para ela controlar. Uma dificuldade extra. Exatamente. Então tudo acaba sendo uma dificuldade extra. Entendi. Eu acho que o interessante do quadro, para quem acompanha em casa, é justamente ver
como que é esse processo de emagrecimento, que não é uma coisa fixa, é uma coisa dinâmica, né? Uma hora a pessoa está bem, ela consegue fazer tudo direitinho, outra hora ela piora, né? Então isso é do dia a dia também da maioria dos pacientes. E né? esse sangramento da Andréia, que deixou a gente horrorizado, a gente levou a Andréia no ginecologista, o doutor Gustavo Vitorino, os exames estavam normais. Pode ser psicológico, um sangramento, Neide? Até pode, dependendo se a pessoa somatiza, né, alguma coisa, a questão do estresse, mas parece que nessa questão da Andréia, a opinião da doutora Renata é diferente. Tem a ver também, tem relação com o excesso de peso. Ah, é? Né? Porque o que ocorre é a gordura, ao invés do que se pensava anteriormente, que era um tecido só de depósito, na verdade não, a gordura ela produz também algumas substâncias e produz alguns hormônios. E é como se ela tivesse uma quantidade maior de hormônio feminino circulante. Então isso contribui para a metrorragia, que é um sangramento menstrual excessivo. Olha só. Né? Ela tem sangrado no treino, Maicon? Você já não, ela presenciou não relatou isso? nada. Ela comentou comigo que ela estava com esse problema. Né? Eu perguntei para ela se isso trazia, durante o treino, alguma dificuldade para ela treinar, ou até mesmo desconforto e tal. Ela disse que não, mas que Nenhuma dor? Não, nenhuma dor. Então, nós levamos o treino normalmente, só que isso para ela é um problema, né? É um problema que, dentre outros, já dificulta a ida dela até a academia, né? Concorda? Né? Porque se está sangrando demais, né? É tudo isso. Então, no começo ela relatou que ela tinha dificuldade de ir para a academia porque ela não se sentia bem devido ao quadro dela. Né? Então, isso também, no começo do quadro nosso, gerou uma certa ansiedade para ela. Né? Então, vários fatores foram contribuindo para que ela sentisse ansiedade, né? Ou até mesmo somatizasse outros problemas, né? Com relação a isso, né? Que a gente vai tentar encontrar o melhor caminho agora, né? A minha dúvida é, a Andréia, na visão de vocês, com tudo isso que está acontecendo com ela, esses tempos, vou recapitular, né? Ela torceu o pé andando no lago, caiu num buraco, torceu o pé, gente. Pois bem, vocês viram, quem acompanha o quadro... Eu não estava, tá, gente? Quero deixar bem claro. Ou vai achar que foi o Maicon que derrubou a Andréia? Não. Você passou uma rasteira nela, não? Eu não estava. Tá bom. Tá, então. A Andréia torceu o pé. Depois veio esse quadro de sangramento aí excessivo na menstruação. Tá tudo ok. Agora, relatado mediante a nutricionista Sandra Fernandes, que ela está com resistência à insulina. De acordo com a doutora Renata, isso é um quadro reversível, né? Mediante a alimentação e os exercícios físicos. A Neide está me dizendo aqui que a questão psicológica dela está sendo trabalhado, ou seja, está tudo ok. Está treinando. Mas a minha pergunta é, ela vai emagrecer? Ela vai conseguir emagrecer com tudo isso? Olha, treinando forte, ela está treinando e alimentação, pelo que ela fala, até o contato que eu tenho com a doutora Sandra, ela está fazendo. Então, eu acho que a maior dificuldade é a gente ter essa certeza devido a esses problemas hormonais. Porque o que tem que ser feito, tanto na parte nutricional quanto a parte de treinamento, está sendo feito. Só que esse fator que não cabe a nós, né? Cabe a parte, talvez, da doutora Renata Liboni, encontrar Como seria, caminho para a doutora? gente... Então, o que a gente pode fazer é rediscutir, conversar com a Sandra, rediscutir o plano alimentar dela, sendo que tem que tomar muito cuidado para não restringir demais também, que seja uma coisa que ela consiga fazer, ou até mesmo algumas medicações podem contribuir para melhorar a ação da insulina. Né? Então, isso a gente tem... essa resistência insulínica ela tem desde o início do programa. O que eu estava aguardando é que realmente melhorasse com o progresso, com o que ela já apresentou, né, com que ela já emagreceu, com o exercício que ela tem feito, mas parece que realmente ela precisaria emagrecer mais para ter para reverter completamente, né, de uma forma adequada. E então acho que está de repente ver até a hora de entrar com uma medicação para auxiliar. Entendi. E Na aí, parte assim do aspecto emocional, na parte psicológica, o que a gente pode fazer é ajudá-la nesses aspectos do controle do estresse, porque como já foi mencionado, a própria pressão, né, de estar no programa, de ter que emagrecer, do desejo dela de perder peso, né? Ela tem um compromisso, né, com ela mesma, né, também com o grupo, e isso causa também uma tensão
para a pessoa e aprender a lidar com os fatores do estresse mesmo, de tudo isso, de ter que fazer os exercícios, de ter toda essa dieta mais restrita e os compromissos de horário, mais a vida dela pessoal, quer dizer, é um bocado de coisa, né? A pessoa se coloca assim com um projeto que envolve toda a vida. Muda então, a lidar com isso, muda. Então, aprender a né? lidar com o estresse, ela está indo bem, eu acho, num outro aspecto, que é assim, ela se observa, então ela consegue identificar os pensamentos dela que possam sabotar né, a proposta da dieta. Neide, ela está indo pela bem tua nesse aspecto. experiência já aqui com a gente já há bastante tempo, quantos quilos você acha que a Andréa consegue emagrecer? Olha, eu não sei se eu posso dizer Coloquei a Neide agora numa quantos furada. quilos ela pode emagrecer. Eu vejo que pelo que ela já emagreceu, né, eu acho que ela pode chegar aí até uns 18, 20 quilos, não sei. Eu E a tua opinião, super preocupada com doutora falar Renata? isso. A minha opinião também, assim, é difícil a gente taxar quanto que ela vai conseguir, até mesmo porque o receio de que isso seja um fator a mais. Para pressionar, né? Para criar uma tensão. É muita Vai criar pressão, uma tensão. gente, é verdade. Mas eu acredito, sim, que se ela chegar com 15 quilos a menos, vai ter um grande ganho para ela, para a saúde dela, para qualidade de vida. Acho que é possível, Maicon? Sim, eu acho que é possível, até penso um pouquinho mais, eu penso em perder uns 20 quilos, só que como a doutora Renata chamou a atenção agora, a nossa pressão talvez cause nela uma ansiedade desnecessária. Verdade. Então nós também temos que tomar cuidado com a forma que a gente vai lidar com isso. A gente quer, mas a gente tem que dosar algumas cobranças com relação a isso. E mesmo porque eu entendo, porque olha, a Andréia tá com a família toda, os amigos todos, são 40 cidades assistindo a Andréia, imagina quantas milhões de pessoas assistindo a Andréia, a gente, né, você aí de casa, enfim, é muita pressão mesmo. O que a gente mais quer é que ela emagreça de forma saudável. Acho que isso é o mais importante. Final de semana em família, que seja né? saudável, Esse é o ela problema, fique né? Final de semana, criança, sempre tem alguma coisa. Porque não é só a questão de, olha, emagreceu tantos quilos, mas com que qualidade que emagreceu, né? Se a vida de qualquer forma, tá melhor. Vocês vão me mantendo a par do assunto, eu também vou mantendo vocês a par do assunto, a gente vai sempre conversando aqui para a gente, né, levar a Andréia no caminho mais saudável possível nesses 3 meses que está quase encerrando. A gente tem mais 1 mês e meio aí, mais ou menos, não me recordo ao certo, né? Então ela está na metade do caminho. O que a gente quer é que a Andréia termine esse processo e leve os ensinamentos para o resto da vida dela, né? Esse é o maior intuito nosso aqui do programa. Não é só fazer a pessoa emagrecer e depois esquecer o que aconteceu durante o processo, mas é levar isso tudo para o resto da vida e também orientar, incentivar a família, os amigos e todas as pessoas que ficam ao redor, né, do emagrecido, certo? Com certeza. Obrigada, meus queridos, pela presença. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Obrigada.